mas ele sentiu no coração e abençoou o jovem. E dali eu vi quem era. Fique em paz, não precisa saber quem é, mas o irmão abençoou um jovem. Ele entendeu a sua mensagem. Vamos lá, Jó, capítulo 1. Não foi no púlpito, não, essa. Foi aqui embaixo. É que o pastor, ele vê tudo. O pastor vê tudo, tá bom? Jó 1,6. O tema da mensagem é as 3 verdades que a oração produz, que até o diabo sabe e o crente esquece. As 3 verdades que a oração produz, que até o diabo sabe e o crente esquece. Vindo o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 7. Então o Senhor disse, vamos lá, quem foi que disse? Quem foi que disse? Disse o Senhor a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por elas. 8. E disse o Senhor, vamos lá, quem foi que disse? Observar se tu ama o servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele tem 4 qualidades. Primeiro, é um homem sincero. Segundo, ele é reto. Terceiro, é temente a Deus. E 4, desviando-se do mal. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde, ou porventura teme Jó a Deus em vão? As 3 verdades que a oração produz na sua vida, que até o diabo sabe e você esquece. Primeira verdade, porventura não cercasse tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, você, a sua casa e tudo que você tem está cercado. Segunda verdade, a obra de suas mãos abençoaste. É Deus quem te abençoa. Terceira verdade, o seu gado está aumentando na terra, é Deus quem dará o crescimento. Se você pode, tome seu assento. Obrigado por estar sobre os seus pés. Amados e queridos irmãos, o texto que eu escolho para a nossa exposição, para a nossa temática esta noite, é um texto de uma simplicidade ímpar e singular, que conta a biografia de Jó. O nome Jó significa dizer, voltando sempre para Deus. Existe na Bíblia 2.930 biografias, e a biografia de Jó é uma das mais apaixonantes da Bíblia Sagrada. Capítulo 1, versículo 6, nós temos uma informação. A informação diz que, vindo um dia em que os filhos de Deus foram apresentar perante o Senhor. É bom que se denota, é bom que se afirme, é bom que se diga, é bom que se fale que Deus, ele tem 5 tipos de filhos. Deus, ele tem 5 tipos de filhos. A saber, primeiro, chamado filho de Deus por criação. Segundo, chamado filho de Deus por formação. Terceiro, chamado filho de Deus por eleição. Quarto, chamado filho de Deus por geração. E quinto, chamado filho de Deus por adoção. Pastor, quem são os filhos de Deus por criação? É muito simples, é muito simples. Os anjos, vamos lá? Quem são os filhos de Deus por criação? Eles não foram criados eleitos. Os anjos se tornaram eleitos. Está em Jó, no capítulo 38, versículo 7. Quem são os filhos de Deus por formação? O homem é muito simples, vamos lá? Quem são os filhos de Deus por formação? O homem. Todo ser humano é filho de Deus por formação. Seja ele árabe, seja ele judeu, seja ele católico, seja ele protestante, seja ele ateu, seja ele gnóstico, todo ser humano é filho de Deus por formação. Recentemente, jogador brasileiro, numa partida de futebol na Europa, alguém no ato de racismo, diga-se passagem, todo racismo deve ser combatido, lamentável, lança uma banana no estádio. Aquele jogador brasileiro abaixa-se, pega aquela banana, descasca e se alimenta com ela. Criaram uma hashtag, foram para a internet, somos todos macacos, somos todos macacos. Parece algo legal, parece algo bacana, parece algo inofensivo. Porém, por trás dessa mensagem, há uma mensagem subliminar. Nós não somos todos macacos. Nós estamos acreditando na teoria de Darwin, de Rousseau, de Hobbes, que diz que o homem é descendente de macaco. Nós não somos descendentes de macaco. Nós somos obra-prima das mãos do Eterno, obra-prima das mãos do Criador. Gênesis 2,7 diz que Deus chamou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, o homem passou a ser um ser vivente. O Jó 33,4 diz que o Espírito do Senhor me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Terceiro tipo de Deus
é chamado filho de Deus por eleição. Quem é pastor? Israel. É muito simples, vamos lá? Quem são os filhos de Deus por eleição? Está em Osés 11:1. Quando Israel era menino, eu chamei meu filho do Egito. O tamanho da terra é de 510 milhões de quilômetros quadrados. Este é o tamanho da terra, com uma população superior a 8 bilhões de habitantes. Sendo que o maior país do mundo em população é a Índia, com 1 bilhão 425 milhões de habitantes. A China tem 1 bilhão 400 milhões de habitantes, sendo que o Brasil chegamos agora a 214 milhões de habitantes. Sendo que 22% da população do Brasil mora em São Paulo, que é 46 milhões de habitantes. Dos 8 bilhões de pessoas que habitam a Terra, existe 2 bilhões e 500 milhões de árabes. 2 bilhões e 500 milhões de árabes. E existe apenas 15 milhões de judeus no planeta. 2 bilhões e 500 milhões de árabes e existe apenas 15 milhões de judeus. 2 bilhões e meio de árabes não consegue destruir 15 milhões de judeus, porque Israel é filho de Deus por eleição. Orai pela paz de Jerusalém, há de prosperar todos aqueles que te amam. Quarto tipo de filho de Deus é chamado filho de Deus por geração. Quem é pastor? Jesus. É muito simples, vamos lá? Quem é filho de Deus por geração? Isaías 7,14 diz que a virgem conceberá, dará luz a um filho, por-lhe é o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías 9,6 diz que o menino nasceu, o filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E seu nome seria Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mateus 1,21, porque hoje nasceu Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Jesus é filho de Deus por geração. E quinto tipo de filho de Deus é chamado filho de Deus por adoção. Quem é pastor? Todo crente salvo. Vamos lá? Quem são os filhos de Deus por adoção? Todos crentes salvos. Nós lemos aqui esta noite, João 1,10, estava no mundo e o mundo não conheceu. João 11, veio para que eram os seus, mas os seus não os receberam. 1,12, mas todos aqueles quanto receber e crer no seu nome, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 1,13, os quais nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram da vontade de quem? De Deus. 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Todo crente salvo é filho de Deus por adoção. Agora você pode abrir a boca e dizer Abba, Pai. Você pode abrir a boca e dizer Abba. Você pode abrir a boca e dizer papaizinho, papai querido. Você pode abrir a boca e dizer, como nós dizemos lá na Bahia, painho. Você pode abrir a boca e clamar, você é filho de Deus por adoção. Quem é filho de Deus por adoção, diga glória a Jesus. E o texto diz, vindo um dia em que os filhos de Deus foram apresentar perante o Senhor. Quem são os filhos de Deus foram apresentar perante o Senhor? Os anjos. Entre eles também veio Satanás. A etimologia, ou a expressão Satanás, aparece na Bíblia 49 vezes. 23 vezes no Antigo Testamento e 26 vezes no Novo Testamento. Já a etimologia, ou a expressão diabo, aparece na Bíblia 117 vezes. A expressão diabo aparece na Bíblia 117 vezes. Enquanto a partir do nome de Deus, sobre várias formas, aparece na Bíblia mais de 8.000 vezes. Quando o nome do bicho aparece 117 vezes, o nome de Deus aparece na Bíblia mais de 8.000 vezes. Então não perca seu tempo mencionando o nome do inimigo. Adoce a sua boca com o nome precioso de Jesus. Versículo 7. O Senhor diz a Satanás, de onde vens? O diabo dá uma importante informação. Diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. É bom que se diga, é bom que se afirme que Satanás não possui um dos atributos de Deus. Nós pentecostais, nós carismáticos, nós das Assembleias de Deus, acreditamos em 2 grupos de atributos de Deus. Primeiro, chamado de atributos comunicados ou atributos morais. E segundo, chamado de atributos exclusivos ou pertinentes, só Deus tem e só Deus possui. Exemplo, Deus é triuno, só Deus é 3 em 1. Deus, ele é imutável. Só Deus não muda. Deus, ele é eterno. Só Deus possui eternidade. Deus, ele é onipresente. Só Deus é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Pastor, se Satanás não é onipresente, como é que ele consegue bagunçar em Três Lagoas? Simultaneamente já está em Araçatuba, simultaneamente já está em Bauru, simultaneamente já está em São Paulo, já está no Rio de Janeiro, já está na Europa, na Ásia. Guarde essa informação, nunca mais esqueça. Satanás não é onipresente, mas ele é veloz. Davi projeta para a gente Lucas, o Evangelho, capítulo 10, versículo 17, na sequência, versículo 18. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, o que é que eles diziam? Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, pelo teu nome, até os demônios nos obedecem. Olha a informação que o Cristo dá no versículo 18. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. A fúria do diabo foi tão grande que ele desceu, caiu do céu como um raio. Um raio começa em 40 mil quilômetros por hora e atinge 400 mil quilômetros por hora. Um raio começa em 40 mil e atinge 400 mil quilômetros por hora. Então Jesus está dizendo que a fúria do diabo foi tão grande que ele caiu do céu como raio. Então não queira correr do diabo que você não vai conseguir. Pastor, eu sou maratonista, ele é mais rápido do que você. Pastor, eu faço academia, ele é mais rápido do que você. Pastor, eu faço caminhada todos os dias, ele é mais rápido do que você. Se você quer correr dele, eu lhe aconselho se esconder em Jesus, em Jesus. Segundo, Satanás, ele é experiente, vamos lá? Satanás é o que, gente? Projeta para a gente, Davi. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. O 8 diz, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como? Buscando a quem possa tragar. Porque o leão é chamado o rei da selva, porque leão não caça aleatoriamente. Leão não sai para caçar aleatoriamente. O leão, antes de caçar, ele faz um mapeamento. O leão busca 5 tipos de presa. Se você se encaixar em uma das 5 que eu vou lhe dizer esta noite, eu lhe aconselho você correr para Jesus. Primeiro tipo de presa que o leão busca, aqueles que se afastam da manada, aqueles que escolhem carreira solo, aqueles que querem andar separados, aqueles que querem andar isolados. Todos aqueles que querem carreira solo é presa fácil. Receba o conselho pastoral, não se isole. Receba o conselho pastoral, não se tranque em casa. Receba o conselho pastoral, não se tranque nesse quarto. Mesmo sem força, venha para a igreja. Mesmo se arrastando, venha para a igreja. Mesmo murmurando, venha para a igreja. Mesmo sem fé, venha para a igreja. Não se isole. Todo aquele que se isola é presa fácil. Segundo, leão sempre busca o menor. Um dia eu fui pregar numa igreja, o irmão, olhando a minha aparência, deduziu, imaginou que eu era humilde. Aí chegou para mim e disse, pastor, o senhor é o menor que tem. Eu disse, você está equivocado, eu não sou menor. Eu tenho 1,75 m, tem gente bem menor do que eu. Ele ficou com raiva. Se o senhor não é o menor, então o senhor é grande. Eu disse, posso ser comprido, porque grande só tem um. Só Deus é grande. Eu não vou ser o menor, porque o leão sempre quer pegar o menor. Terceiro, o leão sempre busca os fracos. Vamos lá? O leão sempre busca. Quarto, leão sempre busca os coxos ou manco. Coxo ou manco. E quinto, leão sempre busca os doentes. E nós estamos criando uma geração de crentes iFood, fast food, micro-ondas, miojo, os crentes Nutella, tudo que é afastado da igreja. Todo dia o irmão chegou para mim chorando compulsivamente. Pastor, eu não vou ser mais crente. Eu disse, meu Deus, pelo choro deve ter morrido o pai, a mãe, o avô, a avó. Pelo choro morreu o tio, a tia, o cunhado, a cunhada. Não sobrou ninguém. Por que você não quer ser mais crente, meu filho? Porque eu tinha um gatinho, pastor, e o meu gatinho ficou doente. E eu orei para Jesus curar. E Jesus não curou. E o meu gatinho morreu. Eu vou sair da igreja e diz, não, compre outro, filho. Compre outro gatinho, assim,
fique com Jesus, se você quiser, eu não dou dinheiro para você comprar um outro gado. Nós estamos criando uma geração de crentes Nutella, que tudo quer afastar da igreja. Fica doente, que o leão gosta de uma presa que fica doente, mas esta noite Deus me trouxe como profeta para lhe dizer: falso leão nenhum vai colocar a mão na tua casa. É noite de livramento de Deus. Quem crê que tem livramento, diga glória a Jesus. Versículo 8: o Senhor diz a Satanás: observasse tu a meu servo Jó. Duas notas devem ser dadas aqui. Primeira, exemplo de piedade na Bíblia. Pastor, eu gostaria de exemplo de dois homens que oravam. Jeremias 15, primeiro, exemplo de oração na Bíblia é Moisés e Samuel. Samuel e Moisés. Agora, integridade física, integridade moral, integridade espiritual. Projeto para a gente, Davi, Ezequiel 14, 14. Ezequiel 14, 14. Ainda que estivesse no meio dela, esses três homens são chamados três ícones de Deus. Os três homens que Deus dá testemunho. Vamos lá? Quais são os nomes deles? Vamos lá? Noé. Quais são os três homens que Deus dá testemunho na Bíblia? Noé, Daniel e Jó. Por que Deus dá testemunho de Noé? Noé vê a destruição da sociedade. E Noé faz uma escolha: eu serei íntegro, eu serei justo, eu serei reto. Porque Deus dá testemunho de Daniel. Daniel vê a destruição da religião, a destruição da fé. Mas ele faz uma escolha: eu serei íntegro, eu serei justo, eu serei reto. Porque Deus dá testemunho de Jó. Jó vê a destruição da família. Mas ele faz uma escolha: eu serei íntegro, eu serei justo, eu serei reto. Aqui quebra aquele paradigma seu, aquele protocolo seu. Não dá para mim fazer porque ninguém está fazendo. Não dá para mim servir porque ninguém está servindo. Não dá para mim ser crente porque a minha família não quer ser. Se ninguém quer fazer, faça você. Se ninguém quer servir, sirva você. Ninguém quer ofertar, oferte você. Ninguém quer ser fiel no dízimo, seja fiel você. Ninguém quer pregar a verdade, pregue a verdade você. Ninguém quer ler a Bíblia, leia a Bíblia você. Ninguém quer viver em santidade, vive em santidade você. Ninguém quer dar glória, dê glória a você. Ninguém quer adorar, adore você e prepare para receber o sobrenatural. Versículo 9, olha a sagacidade do diabo. Versículo 9, olha a sagacidade do diabo. Ele está chamando Deus de ingênuo. O Senhor comprou Jó. Jó não te serve em vão. Versículo 10, pode anotar o que eu vou falar agora e pregar onde você passar. Pode pregar o que eu vou falar agora. Versículo 10, a primeira vez que o pai da mentira fala a verdade. A primeira vez que o pai da mentira fala a verdade. A primeira vez que o pai da mentira fala a verdade. E qual é a verdade que ele diz? Ele diz, tem três verdades sobre a vida de Jó, que até eu sei e ele não sabe. As três verdades sobre a tua vida, que até o diabo sabe e você se esquece. Qual é? Porventura, o Senhor não cercou ele, a casa dele e tudo quanto ele tem. Receba de Deus esta palavra no último domingo de novembro de 2025. Você, a sua casa e tudo que você tem está cercado. Está cercado. Está cercado. Está cercado. Está cercado. Vamos lá, Davi. Projeta para a gente Zacarias 2,5, depois 1 João 5,18. E eu, diz o Senhor, serei para ela o que, gente? Serei o que, gente? O muro de fogo em redor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Você está cercado. Primeira Epístola Universal de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Você, a sua casa e tudo que você tem está cercado. Você lembra do Salmo 127? Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que nela edificam. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Você lembra do Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como os montes que não se, mas permanece para... Como estão os montes, os muros em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para
sempre. Vocês lembram o Salmo 124? Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolido vivo. Mas bendito seja o nome do Senhor, que não nos deu por presa ao seu dente, o laço quebrou e nós escapamos. Deus me trouxe esta noite para lhe dizer: tem livramento para sua casa, tem livramento para sua família. Satanás não vai colocar a mão naquilo que Deus te deu. O que Deus te deu é teu. É teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Quem crê, diga glória a Jesus. Deus, eu lhe dá uma palavra pastoral. Nós pregamos sobre o Deus da providência. A palavra providência, ela tem a sua origem no latim, que é providentia, que é uma junção de duas palavras, pré e vidência. Pré é antes, evidência é ver. Deus é chamado Deus da providência, porque Ele vê antes que todos veem. Nós só conhecemos a doutrina da providência no que diz respeito à provisão, mas a doutrina da providência, ela tem um tripé, que é provisão, governo humano e preservação. Provisão. A crise é essencial, porque na crise você não depende apenas da provisão, você depende do provedor. Governo humano está relacionado à soberania de Deus. Governo humano está relacionado à soberania de Deus. Um dia perguntaram a Billy Graham, que foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos da América, entre eles Barack Hussein Obama. Perguntaram a Billy Graham onde Deus estava no Setembro 11, onde Deus estava no dia 11 de setembro, quando os terroristas do Al-Qaeda colidiram os aviões com as torres gêmeas do Trade Center lá em New York. Disse Billy Graham: Deus estava no mesmo lugar quando vocês saem para fazer aborto. Deus estava no mesmo lugar quando vocês usam droga. Deus está no mesmo lugar quando vocês traem a família. Deus está no mesmo lugar quando vocês mentem, porque nós só queremos saber onde Deus está quando uma tragédia pessoal acontece conosco. Quando alguém sai da igreja, ninguém quer saber onde Deus está. Quando alguém engana, ninguém quer saber onde Deus está. Quando alguém mente, ninguém quer saber onde Deus está. Mas Deus sempre vai estar no mesmo lugar, porque Deus, Ele é soberano. Quem crê que Deus é soberano? Mas a doutrina da providência, ela também tem a preservação. 22 anos antes, Deus disse: daqui a 22 anos haverá fome na terra. Daqui a 22 anos haverá fome na terra. O único lugar que haverá comida na terra é no Egito. Eu vou escolher um servo meu, ele vai sofrer a princípio, a priori, 22 anos depois ele vai entender o sofrimento. Quem é que vai? É você, José. É você, José. Venha. Daqui a 22 anos você vai entender porque eu permiti todo o caminho. Projeta para a gente o Gênesis 45:5. Quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Deus me enviou aqui não foi para me matar. Deus me enviou aqui não foi para me destruir. Deus me enviou aqui para preservar os hebreus. Pastor, não foi a raiva, o ciúme dos irmãos de José que fez ele ser destruído? Projeto é 45:8. Assim não foi vós que me enviastes para cá, senão Deus. Oh glória, se Deus não tiver um plano, Satanás não toca na tua casa, Satanás não põe a mão na tua família. E o Senhor me trouxe hoje para dizer: é noite de livramento. Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Êxodo 15:3, varão de guerra é o Senhor é o seu nome. Salmo 20, versos 7 e 8, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Uns confiam em Lula, outros confiam em Bolsonaro, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos
Jesus, de pé, de pé, de pé, de pé. Quem está de pé, levante a mão, abra a boca e diga glória. Eu morei em uma residência com a irmã Andréia. Todo dia eu vou saindo da mesma, a vizinha interpela-me e para-me e disse: irmão, tem alguma coisa errada entre eu e o senhor? Eu disse: alguma não, tem muita coisa errada entre nós dois. Ele disse: é que eu não estou entendendo nada, irmão. Eu disse: não vai entender mesmo. Ele disse: é que o ladrão está subindo o muro da sua casa, passando por cima do seu telhado, rouba a minha casa e não rouba a sua. Eu disse: qual a culpabilidade que eu tenho em relação a isso? E ela disse: o irmão é macumbeiro, né? Eu sei que o irmão é macumbeiro. Eu disse: mais forte, mais forte. Ela disse: crente aos pais. Disse: é, mais forte. Ela disse: porque irmão é mais forte do que macumbeiro. Eu disse: eu tenho um pacto de sangue. É de lá ele. Eu disse: é, entra aqui que eu te mostro o pacto de sangue. Ela entrou e ficou procurando o pacto de sangue. Eu disse: tu já ouviu dizer que Jesus morreu na cruz? Ela disse: já. Eu abri meu coração para Jesus com sinceridade e consagrei tudo da minha casa a Jesus. Ele mora aqui. Ele olhou para mim e disse: irmão, se eu abrir o coração com sinceridade, Jesus entra. Eu disse: entra. E se eu consagrar tudo a Jesus, Jesus toma conta. Eu disse: toma. O senhor garante que o ladrão não vem mais. Eu virei o rosto para não ver. Honra a minha fé, Jesus, honra a minha fé, honra a minha fé. Eu disse: não vai vir mais, ladrão não vai vir, não vai vir, não vai vir. O tempo que eu morei do lado da casa dela, todo dia que eu encontrava, ela dizia: irmão, ladrão não vem mais não, irmão, ladrão não vem mais não. Eu disse: cercou, 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 cercou. Diga para 3 pessoas essa noite, diga: cercou, diga: está cercado, diga: está cercado. Pega na mão dele, pega na mão dela, diga: você, diga: a tua casa e tudo que Deus te deu está cercado, está cercado, está cercado. Quem crê está cercado, diga aleluia. Para a gente ir para casa. Segunda verdade que a oração produz, que até o diabo sabe e você esquece: quem abençoa é Deus. Vamos lá? Quem é que abençoa? Prova cabal que você esquece. Acorda de manhã e consulta horóscopo para saber como vai ser o dia. Até o diabo sabe. Quem te abençoa é Deus. Tu está atrás de horóscopo para saber como vai ser o dia. Prova que você esquece. Anda com um dentezinho de alho guardado aí no bolso. Até o diabo sabe. Quem te abençoa é Deus. Tu está atrás de dente de alho para se proteger. Prova que você esquece. Anda com a nota de $1 na carteira para enriquecer. Até o diabo sabe. Quem te abençoa é Deus. Tu está com superstição, com nota de $1 para ficar rico. Deus me trouxe hoje para lhe dizer: você vai sair daqui hoje abençoado, 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 abençoado. Eu gosto da expressão bênção na língua grega, onde o substantivo para bênção no grego é eulogia. Eulogia, eulogia. É muito simples, vamos lá? A palavra bênção no grego é eulogia. Traduzida para a língua portuguesa, quer dizer aquilo que denota a concessão de bens materiais ou espirituais. Quando Deus diz que alguém vai obter, alguém vai adquirir, alguém vai conquistar, alguém vai receber uma bênção, isso implica dizermos que a bênção pode ser material ou pode ser espiritual. Deus está dizendo hoje, 30 de novembro de 2025, que Ele vai te abençoar. A bênção pode ser material. Deus pode te levantar com o maior empresário que tem em 3 Lagoas. Deus pode te dar um apartamento novo. Deus pode te dar um carro novo. Deus pode abrir a vaga da Universidade Federal para você. Deus pode abrir a vaga do concurso público para você. Deus pode preparar um casamento especial para você. Deus pode te dar uma fazenda nova. Deus pode te dar um rancho novo. Mas a bênção pode ser espiritual. Deus pode ter marcado para salvar toda a tua família. Deus pode ter marcado para te curar, para te batizar, para te renovar, para te restaurar, para te avivar. Eu não sei se a bênção é material ou é espiritual. Eu só sei que você vai sair daqui hoje abençoado, 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 abençoado. Quem vai sair daqui abençoado, diga aleluia. Davi, nós vamos agora de
Efésios 1, 3, depois Provérbios 10, 22, depois Provérbios 10, 6, depois Neemias 13, 2, depois Deuteronômio 23, 5, depois Números 23, 7, 8, e assim nós vamos lá. Efésios 1 e 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, diga comigo a DTL, nos abençoou com todas as bênçãos. Você está abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você não está abençoado com algumas bênçãos, você está abençoado com todas. Provérbios 10 e 6, Provérbios 10 e 6, bênçãos há. Vamos lá? Bênçãos há, mais forte, vamos. Do verbo haver quer dizer bênçãos existe. Existe onde? Sobre quer dizer acima de. Bênçãos existe sobre a cabeça do justo. Sobre a tua cabeça não tem praga. Sobre a tua cabeça não tem maldição. Sobre a tua cabeça existe bênção. Provérbio 10 e 22, oh glória. A bênção do Senhor é que faz o que, gente? A bênção do Senhor faz o que, gente? Se pelo menos 2 pessoas for enriquecer aqui, eu serei uma. Quem vai ser a próxima? Quem será a próxima? Porque a bênção do Senhor faz o que? Enriquece. E Ele não acrescenta dores. Quando Deus dá, ninguém toma. Quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus levanta, ninguém derruba. Quando Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Quem vai sair daqui abençoado, diga aleluia. O novo crente, lá em Diadema, onde congregávamos, outro dia chegou para mim, interpelou, me disse: pastor, o senhor percebeu que toda vez que faz um evento aqui na igreja, tem alguém de uma outra religião, faz um trabalho contrário? Isso é doido, como é que tu tem esta informação? Eu disse: pastor, antes de ser crente eu bati o tambor lá. Eu disse: é por isso que as festas aqui é um sucesso. É por isso que a festa aqui é uma bênção. Vamos torcer para o pessoal continuar batendo o tambor de misericórdia. Eu disse: se tem uma coisa que eu gosto, é que alguém torça para dar errado. Se tem uma coisa que eu gosto, é que alguém faça figa. Se tem uma coisa que eu gosto, é que alguém cruze o dedo. E de misericórdia, pastor. Eu disse: é que você é novo crente, não lê a Bíblia. Deus tem uma especialidade que está em Malaquias 1, 2 e 3, está em Romanos capítulo 8, está em Números capítulo 23, versículos 7 e 8, mas nós vamos pôr Neemias 13, 2, Neemias 13, 2, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão, para fazer o que, gente? Para fazer o que, gente? Os amaldiçoar. Prossegue o texto. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em quê? A maldição em quê? A maldição em quê? Deuteronômio 23 e 5. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a quem, gente? Não quis ouvir a quem, gente? Prossegue o texto. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição. Deixa eu ser profeta para a tua casa, deixa eu ser profeta para a tua vida. Toda maldição lançada pela ex, lançada pelo ex, toda maldição lançada pela madrasta, pelo padrasto, toda maldição lançada pelo ex-pastor, toda maldição lançada pelo ex-empregado, pelo ex-patrão, toda a maldição lançada pelo seu pai, pela sua mãe, que você nunca ia ter nada, que você nunca ia prosperar, que você nunca ia vencer, que você nunca ia ser feliz. O Senhor me arrancou de São Paulo e me trouxe na DTL para lhe dizer: esta maldição vai ser transformada em bênção, em bênção, em bênção, em bênção, em bênção, em bênção, em bênção. Alcança a mão de alguém, vai, alcança a mão de alguém, vai, alcança a mão de alguém, diga para ele: toda maldição lançada contra a tua vida será transformada
em bênção. Oh glória, oh glória. Terceira verdade sobre a sua vida, e a gente vai para casa. É Deus quem dará o crescimento. É Deus quem dará o crescimento. Pastor Eduardo Lopes, eu quero ser profeta de Deus para essa igreja. Eu quero ser profeta para o seu ministério. Eu quero ser profeta para as famílias aqui presentes. Está vindo um tempo de crescimento. Está vindo um tempo de crescimento. Está vindo um tempo de crescimento. Deus vai dar que vai até sobrar. Deus vai dar que vai até sobrar. Deus vai dar que vai até... Eu vou repetir mais uma vez. Deus vai dar que vai até sobrar. Mais 3 textos e a gente vai para casa. 2 Reis capítulo 4, versículo 42 e 43 e 44. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Prossegue. 20 pães de cevada. Vamos lá? Quantos pães, gente? Quantos pães, gente? Quantos pães, gente? 20 pães de cevada. E espiga a vez da sua palha e disse: dá ao povo para que coma. 43. Porém seu servo disse: como hei de pôr isso diante de quantos homens? Quantos pães existiam? Quantos homens tinham? Quantos pães existiam? Quantos homens tinham? 100. E disse ele, prossegue o texto: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Ou melhor, vai comer e vai sobrar. 44. Então lhe pôs diante, e comeram e deixaram sobejo, e comeram e sobrou, conforme a palavra do Senhor. Deus vai dar que vai até sobrar. Deus vai dar que vai até sobrar. Uma vez disse o Senhor, 2 vezes eu a ouvi. Projeta João 6:7. Quando apareceu o nome do rapaz, vocês gritam aí, vamos lá? Qual é o nome do rapaz que aparece aí? João 6:7. Filipe era contador, havia feito a faculdade de economia. Ele era o contador do ministério de Jesus. Ele pega a calculadora e começa a fazer os cálculos. 200 dinheiro de pão não é suficiente para que cada um coma um pedaço. Um dinheiro equivalente a $10. Ele disse $2.000 para a gente comprar de pãozinho não é suficiente para que cada um coma um pedaço. A última vez que eu vi a cotação do dólar estava 5 e alguma coisa. Ele disse R$10.000 para a gente comprar de pãozinho não é suficiente para esse povo se alimentar. Projeto versículo 8, vai aparecer o nome do rapaz. Quando aparecer o nome dele, você cita o nome dele. Vamos lá? Quem é que aparece no versículo 8 aí? André aparece solto da Bíblia 3 vezes. E as 3 vezes que André aparece solto, aparece trazendo solução. Deixa eu ser profeta para a tua casa. Todos aqueles que trazem dor de cabeça, tribulação, angústia, Deus vai tirar do teu caminho. Deus vai colocar no teu caminho solucionador de problema. Projeto versículo 9. André disse: eu encontrei um rapaz que ele tem quantos pães de cevada, gente? Quantos pães de cevada, gente? 5 pães. Projeto versículo 10, a última parte. A última parte, versículo 10, a última parte. Vamos lá? Havia sentado-se, pois, o número de quase quantos homens? Quase quantos homens? 5.000 homens. 5.000 homens. A tradição eclesiástica diz que entre homens, mulheres e crianças havia aproximadamente 21.000 pessoas. 21.000 pessoas, e deram ao Cristo apenas 5 pães para alimentar 21.000 pessoas. O Cristo da graça, da graça, da graça, da graça, corta e divide, corta e divide, corta e divide, corta e divide. Projeto versículo 13, ó glória. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos 21.000 que havia comido. Deus deu que até sobrou. Deus deu que até sobrou. Alcança a mão de alguém, alcança a mão de alguém, diga para ele: fica perto de mim, diga, fica perto de mim. Deus vai me abençoar tanto, diga, Deus vai me abençoar tanto, que através da minha vida você vai ser abençoado, abençoado, abençoado também. O último texto, projeta Davi, para a gente ir para casa.
1 Reis 17:13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora, e depois fará para ti e para o teu filho. Agora vem a profecia, quem tiver ligado receba, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Eu encerro agora. A crise já durava 6 meses. Vamos lá, quantos meses já durava a crise? Ainda teria durabilidade de 3 anos. 3 anos, vamos lá, quantos anos ainda durava a crise? O profeta vai na casa da viúva, e ela obedece à voz de Deus, igual o Emerson falou, irmão obedeceu. Ela deu ao homem de Deus uma refeição, vamos lá, quantas refeições ela deu ao homem de Deus? O homem de Deus liberou uma palavra para 3 anos da história dela. 3 anos da história dela. Como era ela e um filho que come pouco, come 3 refeições por dia: café, almoço e janta. Ela deu ao homem de Deus uma refeição. O homem de Deus liberou para ela 6.570 refeições. 6.570 refeições. 6.570 refeições. 6.570 refeições. Eu não quero ser negacionista. Eu não sei a crise que está por vir sobre as nações. Eu não sei a crise que está por vir sobre o Brasil. Mas você está debaixo dessa palavra nesses próximos 3 anos, até o dia 30 de novembro de 2028, você está debaixo dessa palavra. A farinha da panela não